É todo poderoso, né? Graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui para mais uma transmissão pelo Facebook, onde nós estaremos sendo edificados pelo poder da palavra de Deus nesta noite. Com certeza, tal como das outras vezes, Deus nos abençoará com a sua presença em nossas vidas, nós aqui no templo, você aí na sua casa, onde quer que você esteja nesse momento acompanhando essa transmissão. Lembrando que hoje nós encerraremos a série de reflexões, de mensagens que a gente tem compartilhado no livro de Esdras. Então hoje nós iremos finalizar o livro de Esdras fazendo uso dos capítulos 9 e 10. Já temos aqui algumas pessoas online já participando, acompanhando aqui a nossa transmissão. A irmã Viviane Gomes, da Assembleia de Deus, Ministério Belém, meu amigo pastor Leônidas. Irmã Viviane, Deus abençoe a vida do seu esposo, o irmão Ricardo. O Manuel Dantas também participando já aqui da nossa transmissão, ali do Rio Grande do Norte. A irmã Zélia, com certeza a irmã Zélia e o pastor Aderson sempre aqui participando da nossa transmissão. A irmã Emília, paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe sua vida. A irmã Girlene também já acompanhando a nossa transmissão. Meu filho Rubem também já assistindo aqui essa transmissão que nós estamos fazendo. Deus abençoe a vida de todos. Irmão Clóvis acabou de entrar aqui também, servo de Deus, forte abraço, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar sempre acompanhando a nossa transmissão. Então, já divulga para os seus amigos, para os seus familiares, que teremos aqui a ministração de cânticos, a ministração da palavra do Senhor, e possibilite que outras pessoas tenham a oportunidade de receber algo da parte de Deus nesta noite. Pastor Francisco está dizendo aqui: opa, cheguei, amém, servo de Deus. Deus abençoe sua vida, que está sempre acompanhando também a nossa transmissão. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live com seus amigos, com seus familiares, para que assim outras pessoas tenham a oportunidade de receberem a edificação, a palavra do Senhor. A Roberta e o Kelson, graça e paz, Deus abençoe vocês. Espero que estejam todos bem, que a família esteja bem, debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Roberta. Irmã Ângela também já aqui participando da nossa transmissão. Então logo mais nós teremos a ministração de 2 cânticos que exaltam a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e teremos também a ministração da palavra do Senhor. Repito, hoje nós encerraremos o livro de Esdras. No momento da nossa reflexão, nós estaremos fazendo a utilização de versículos do capítulo 9 e do capítulo 10. A Roberta está dizendo, a irmã Luzia lhe manda um abraço. Outro abraço para sua mãe também, Roberta. Irmã Luzia, Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor seja continuamente derramada sobre toda a sua família, a sua mãe, a dona Alba. Forte abraço para ela também. A irmã Cristina com toda a sua família. Paloma acabou de chegar aqui. Paloma, serva de Deus, Deus abençoe. Falando da Paloma, ontem foi aniversário do Pablo, que Deus abençoe a sua vida, meus parabéns, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida de uma maneira toda especial, Pablo. A irmã Girlene está aqui, cheguei também, pastor, amém, serva de Deus, Deus abençoe a sua vida, a vida de todos que estão aí acompanhando a nossa transmissão. Então, nós hoje encerraremos o livro de Esdras. Nós faremos uso dos versículos do capítulo 9 e do capítulo 10, e no próximo domingo nós estaremos trazendo um outro livro, ou
algum outro tema para a gente estar meditando na palavra do Senhor. A Paula Monteiro, filha da irmã Emília, acaba de entrar aqui. A paz do Senhor, pastor. Paula, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Então vamos de louvor e adoração ao nosso Deus, e logo em seguida nós voltaremos com a ministração da palavra do Senhor. A Paloma está dizendo aqui, amém, pastor, obrigado. Ele está aqui soltando beijos. Pablo, Deus abençoe sua vida, meu querido, Deus abençoe. E toda a família está ali. A Neide, minha cunhada, acabou de entrar também aqui para participar da nossa transmissão. Então nós vamos agora com 2 cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus, e em seguida a palavra do Senhor no livro de Esdras, capítulos 9 e 10. Você que pode acompanhar a ministração da palavra fazendo uso da Bíblia Sagrada, já deixa ela pronta aí nos capítulos 9 e 10 do livro de Esdras. Irmã Laura, graça e paz, pastor. Serva de Deus, graça e paz, Deus abençoe sua vida. O irmão Ricardo Gomes, da Assembleia de Deus Ministério Belém, também já aqui assistindo, participando da nossa transmissão. A Lara Judite, Lara, Deus abençoe, forte abraço para você e toda a família. Vamos aqui de louvor e adoração ao nosso Deus nesta noite. Quero saudar a todos aí na graça da paz do Senhor Jesus, né? Dizer que motivo de alegria estar novamente aqui para adorar o Senhor. Esse louvor que a gente vai cantar é Deus Tremendo, da Chile. É um louvor que fala muito ao nosso coração. Diz que o nosso Deus é tremendo, Ele não perde batalhas, né? E nós estamos aqui porque nós confiamos e adoramos a esse Deus que não perde batalha. Amém? Pode soltar. Não tem impossível para esse Deus. Ele resolve tudo isso que é Deus. Ele abriu o mar para o seu povo passar. É a raiz de Davi, leão de Judá. Não adianta mal para esse Deus lutar. Esse Deus ganha todas, sempre vencerá. Ele passou na fornalha e o fogo não queimou. E lá em Jericó muralhas derrubou. Ele governa tudo até o sol parou. Fez o fogo cair quando o profeta orou. Eu disse, Deus é tremendo e jamais falhou. Ele passou na fornalha e o fogo não queimou. E lá em Jericó muralhas derrubou. Ele governa tudo até o sol parou. Fez o fogo cair quando o profeta orou. Eu disse, Deus é tremendo e jamais falhou. Pensas que estás só e que ninguém te vê, e que estás sozinho e vais perecer. Já até pensou em retroceder. Esse Deus lá da glória olha por você. Mandou um anjo pra te socorrer. Ele passou na fornalha, o fogo
disse: Deus é tremendo e jamais falhou. Ele passou na fornalha e o fogo não queimou. E lá em Jericó muralhas derrubou. Ele governa tudo até o sol parou. Fez o fogo cair quando o profeta orou. Eu disse: Deus é tremendo e jamais falhou. Jamais falhou. Jamais falhou. Jamais falhou. Jamais falhou. Glória a Deus. Aleluia. Jamais falhou. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai compartilhando esse vídeo, vai compartilhando essa nossa transmissão para os seus amigos, para os seus familiares. E logo mais nós estaremos com a ministração da palavra do Senhor. Vamos com mais um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus nesta noite. E tal como esse primeiro que foi ministrado agora, o Senhor continue falando ao seu coração. Esse louvor, ele diz: fala comigo, né? Ele é uma mensagem pedindo mesmo ao Senhor para que Ele fale conosco, porque em meio à situação que nós estamos vivendo hoje, né? Quantas vozes, e a gente precisa ter discernimento para saber se Deus está falando. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Amém. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sei que me falas através de mim. Sei que me falas quando toco os joelhos em coração. Sei que me falas pela tua palavra. E falas comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando Não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. fala comigo, Fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de
ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E Quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, Senhor, 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 eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade, nós precisamos ouvir, parar para ouvir Deus falar conosco. E Deus, Ele sempre tem uma palavra para nossa edificação, para o nosso fortalecimento, pois Ele sempre fala o que nós precisamos ouvir, aquilo que vai contribuir para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Enquanto a Claudiana louvava o Senhor, alguns irmãos foram entrando e participando aqui. A irmã Graça, da cidade de Irauçuba, Ceará, ali assistindo essa nossa transmissão. Irmã Graça, Deus abençoe. A irmã Lúcia Petrocini também está aqui assistindo, né? Ali com a irmã Girlene, pastor Francisco. A irmã Eliane Queiroz, lá do Rio Grande do Norte, também participando aqui da nossa transmissão. A Cássia e com certeza ali a irmã Nailza estão acompanhando essa live. A irmã Helena, da cidade de Irauçuba, serva de Deus, que Deus abençoe sua vida. O presbítero Bruno e a irmã Elis, ali na Bahia. Presbítero Bruno, nós juntos no Reino de Deus, ali na Igreja de Cristo de Imperatriz, no Maranhão. E ser conduzido por Deus é algo fantástico. Bruno hoje está na Bahia e eu estou aqui em São Paulo, e a gente continua de Deus. A irmã Osanita também já participando da nossa transmissão. A irmã Osana, irmã da irmã Osanita, também acompanhando essa nossa transmissão. O irmão Afonsino, ali em Fortaleza, Ceará. Deus abençoe sua vida, servo de Deus. E a irmã Natécia. Então, que Deus abençoe esses irmãos, amigos que têm sempre acompanhado essas nossas transmissões aqui aos domingos, né? Aos domingos. Antes da ministração da palavra, deixa eu fazer a indicação de um outro filme. Eu fiz a indicação de 2 filmes no domingo passado.
Mas antes, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. A gente não está nessa quarentena só assistindo, não. A gente ora, a gente lê a palavra, a gente busca a graça e a direção do Senhor. É porque aquilo que nos faz bem, a gente acaba tendo a alegria de compartilhar com outras pessoas. Então, algumas vezes eu estou vendo alguns vídeos com a minha família, e esses vídeos me chamam a atenção, me traz uma palavra de renovo, de edificação. E o filme que eu quero indicar hoje para vocês é Em Defesa de Cristo. Assistam esse filme, é um excelente filme, nos traz uma excelente palavra, uma excelente reflexão a respeito da fé que precisamos nutrir em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Defesa de Cristo, esse é o nome do filme que eu indico hoje para você, assim que tiver um tempinho, assistir. Vamos então à ministração da palavra do Senhor, lembrando que hoje nós encerraremos o livro de Esdras, certo? Nós estaremos fazendo a utilização de versículos dos capítulos 9 e 10, e encerrando o livro de Esdras, no próximo domingo nós iniciaremos ou uma série de mensagens em um só livro, ou durante alguns domingos eu estarei compartilhando temas diversificados para nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Vou ver qual será a direção de Deus para nós, encerrando aqui o livro de Esdras. Então, você que pode acompanhar esse momento da palavra com a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta no livro de Esdras, capítulos 9 e 10. O fato de eu dizer que nós estaremos utilizando 2 capítulos hoje, não significa dizer que a palavra será extensa. Não, eu peguei alguns versículos do capítulo 9 e 5 do capítulo 10, mas prometo para vocês que não será uma palavra tão extensa, tão exaustiva, não. Temos da parte de Deus hoje algo para nossa edificação, para o nosso fortalecimento, e algo bem objetivo, direto para o nosso crescimento espiritual. Amém? A Tatiane Braga, lá de Fortaleza, Ceará. Tatiane, nós fomos vizinhos durante muito tempo, né? Durante a nossa ali em Fortaleza, Ceará, no bairro do Altra Nunes, e fico feliz em saber que ela e a família estão nos caminhos do Senhor, na igreja Assembleia de Deus Canaã, se eu não me engano. Tatiane, Deus abençoe sua vida e a vida de toda a sua família. Meus queridos, nós então chegamos agora na parte final do livro de Esdras. No domingo passado, eu cheguei a afirmar que a gente pode dividir o livro de Esdras da seguinte forma: o primeiro grupo de judeus que parte da Babilônia para Jerusalém, assim que Ciro emite o seu decreto, e esse primeiro grupo, aquele primeiro grupo de judeus que vai para Jerusalém assim que Ciro autoriza, aquele primeiro grupo foi com a missão a cidade, reconstruir o templo. Foi a reestruturação material, física de Jerusalém, da casa de Deus. E um segundo grupo também saiu da Babilônia e foi para Jerusalém anos depois, para se juntar com os que lá já estavam. E naquele segundo grupo havia um personagem em destaque, Esdras. E Esdras, ele foi com uma grande responsabilidade. Se por um lado o primeiro grupo de judeus foi com a missão de reestruturar física e materialmente a cidade de Jerusalém e o templo, a casa de Deus, Esdras, por sua vez, foi com a missão de reestruturar a vida espiritual da nação de Israel. E ele fez isso. O capítulo de número 7, verso de número 6, vai dizer que Esdras era um escriba
muito hábil. O escriba, a função do escriba era redigir a lei e interpretar a lei. Era essa a missão do escriba. Então, Esdras ele foi com essa responsabilidade. Não só redigir a lei para a nação de Israel, mas interpretar a lei para que a vida espiritual de Israel fosse reestruturada, para que o culto a Deus fosse reestruturado e a nação de Israel voltasse a usufruir de uma intimidade, de uma comunhão com Deus, através do temor e da obediência à palavra do Senhor. Fato é que os capítulos 9 e 10 nos traz uma palavra que tem muito a ver com esses dias que nós estamos vivendo. Os capítulos 9 e 10 tem muito a ver com esses últimos dias que nós estamos vivendo. Por quê? O livro de Esdras, esses 2 últimos capítulos, ele vai nos apresentar a Esdras recebendo a notícia do casamento misto, de casamentos mistos. Esdras, ao receber essa triste notícia, ele ora a Deus, ele tem algumas reações ao tomar conhecimento da notícia de que os judeus haviam se casado com mulheres estrangeiras, o que não era permitido. Deus não queria que houvesse uma mistura, e a gente vai entender isso ao longo de algumas referências que nós estaremos lendo. E Esdras ele conseguiu com a sua oração, com o seu quebrantamento, conduzir o povo a uma confissão e a um arrependimento ao Senhor. Por que eu disse que esses 2 últimos capítulos têm muito a ver com o que nós estamos vivendo nesses últimos dias? É que esses 2 últimos capítulos do livro de Esdras nos propõem essa reflexão de que precisamos viver essa experiência do confessar as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas transgressões diante de Deus, e mediante essa confissão está um arrependimento sincero, um arrependimento para que a nossa relação com Deus seja restabelecida e tenhamos a nossa vida espiritual restaurada. E tendo a nossa vida espiritual restaurada, a gente vai poder contribuir melhor e de forma positiva para o bem da nossa nação, para o bem do nosso país. Amém? Portanto, eu espero que tudo que nós vimos até agora no livro de Esdras tenha falado ao seu coração, tanto quanto tem falado ao meu coração. Então nós vamos pegar alguns versículos aqui e trazer para a nossa atualidade, entender o contexto, entender o acontecimento histórico de Esdras, no tempo de Esdras, e tentar fazer esse paralelo com os nossos dias, para a gente ver que de fato a palavra de Deus é um livro muito atual, muito atual. Ele não é um livro ultrapassado, é um livro atual. Portanto, meus queridos, Esdras ele tomou conhecimento dessa triste notícia. Os príncipes, homens de posição, chegaram para Esdras e falaram para Esdras o seguinte, verso de número 1, diz assim: acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Seguindo o verso 2 diz assim: porque tomaram das suas filhas para si
e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Então veja bem, historiadores vão dizer que de quando os judeus voltaram para Jerusalém e reconstruíram o templo, reconstruíram a cidade, até esse acontecimento aqui no capítulo de número 9, haviam se passado 80 anos. Ou seja, 80 anos depois que os judeus saíram da Babilônia, voltaram para Jerusalém, reconstruíram o templo, estavam refazendo a vida deles, o culto havia sido restaurado, Esdras estava cuidando da vida espiritual do povo. 80 anos depois de Deus ter feito esse grande favor ao seu povo, levando-o de volta a Jerusalém, 80 anos depois, acontece do povo mais uma vez transgredir, acontece de mais uma vez o povo romper com Deus, O que nós podemos ver aqui no verso de número 1 e no verso de número 2 do capítulo de número 9, é como que Esdras estivesse tão satisfeito com o povo, com o que Deus havia feito. Esdras estava com seu coração alegre até tomar conhecimento dessa notícia. Esdras se considerava um homem realizado, um escriba realizado, até tomar conhecimento dessa notícia, de que os judeus haviam contraído casamentos mistos, o que não era aprovado por Deus. Deus nunca aceitou que seu povo se misturasse com outros povos. A vinda de outros povos para o convívio com os judeus só era aceita diante de Deus se aqueles outros povos rompesse com a sua cultura pagã, reconhecesse Deus como o único Deus verdadeiro. Aí sim, essa proximidade, esse relacionamento, essa comunhão era aceita. Não havendo esse rompimento com o paganismo, Deus nunca viu com bons olhos essa proximidade. Nunca. Então aquilo foi uma certa surpresa desagradável, negativa para Esdras. Os príncipes chegam para ele e dizem: olha, o povo, os sacerdotes, os levitas e os príncipes que levaram essa notícia para Esdras, eles também acabaram confessando que eles também haviam contraído casamento ilegal com mulheres estrangeiras, quando ele diz assim no verso de número 2: e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Mas o que a gente observa logo aqui? O que a gente observa de imediato nesses 2 primeiros versículos? Sabe o que? Quem vai fazer a denúncia da transgressão, quem vai fazer a denúncia do pecado, quem vai fazer a denúncia de que havia alguma coisa errada, não foram os homens responsáveis pela vida espiritual. Não. Quem foi fazer essa denúncia a Esdras foram outros tipos de pessoas. O que eu quero que você entenda é que aquelas pessoas disseram: olha, tem alguma coisa errada com a nação de Israel. O povo comum, a classe comum, tem alguma coisa errada com a nação de Israel. E a gente percebe isso na classe comum, a gente percebe isso na classe espiritual, porque os sacerdotes e os levitas também casaram com mulheres estrangeiras.
E a classe, podemos dizer que a classe dos príncipes era a classe da alta sociedade. A classe comum, a alta sociedade e a classe espiritual. Veja bem, quem deveria fazer esse alerta, quem deveria levar isso para Esdras, deveriam ser os sacerdotes, deveriam ser os levitas, porque esses homens, essa classe, junto com Esdras, eram responsáveis pela vida espiritual do povo. Lembram do pecado de Herodes, quando João Batista denunciou o pecado de Herodes? Quem deveria ter denunciado o pecado de Herodes naquela época? Quem deveria ter denunciado? Os sacerdotes. Quem deveria ter denunciado o pecado de Herodes naquela época? Os fariseus. No entanto, quem denunciou o pecado de Herodes naquela época não vou dizer que foi um homem comum da sociedade, foi um servo de Deus, foi um profeta, João Batista. Mas quem deveria ter feito tal denúncia teria que ser os sacerdotes, teria que ser os fariseus, porque essa classe era responsável pela vida espiritual do povo. Portanto, veja bem, agora a gente vai tentar fazer um paralelo. Se quem leva a denúncia para Esdras foi uma outra classe e não a classe responsável pela vida espiritual, alguma coisa estava errada com a nação de Israel, não só no que diz respeito à questão social, política, mas principalmente no que diz respeito à questão espiritual, porque aqueles que deveriam denunciar também estavam envolvidos na transgressão, também estavam envolvidos naquele pecado, também estavam envolvidos naquele mal que haviam feito diante dos olhos de Deus, os sacerdotes e os levitas. Por isso a tristeza de Esdras, não só porque a nação havia transgredido, mas a tristeza profunda de Esdras é porque aqueles que deveriam lhe ajudar a cuidar, a tratar da vida espiritual do povo, também estavam envolvidos na transgressão que assolava a nação de Israel e que podia trazer grandes consequências e quem sabe até um outro cativeiro por causa de tal transgressão. Eu espero estar sendo claro nas minhas declarações, nas minhas colocações, mas caso você da transmissão, manda uma mensagem que a gente pode conversar, melhor sobre algum ponto que você não entender. Então vamos lá. Quem leva a denúncia? Pessoas da alta sociedade da nação de Israel, mas ainda assim pessoas comuns. E a transgressão estava sendo praticada por quem? Pela classe comum, pela classe alta e pela classe espiritual. Com quem está a solução de tudo o que está acontecendo nesses últimos dias? Deveria estar com a igreja. E essa solução, ela pode partir da igreja. Pode ter certeza disso. Eu vou bater sempre na mesma tecla. Essa pandemia e o fato de estarmos hoje nas nossas casas, não podendo cultuar no templo, porque em casa você pode cultuar, e eu tenho certeza que você tem feito isso com sua família, eu tenho certeza que você tem tirado momentos para ler, para orar, para cantar, para adorar a Deus com a família, mas eu tenho certeza que o pano de fundo para tudo isso que está acontecendo e o fato da igreja hoje não poder ocupar os seus templos foi uma forma de Deus nos mandar para casa para a gente corrigir muita coisa, para que através da igreja a solução para tudo que está acontecendo seja manifesta.
Porque a palavra diz que através da igreja a multiforme graça ou a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Então a solução partirá da igreja a partir do momento em que a igreja do Senhor Jesus rever ideias, rever conceitos e consertar o que precisa ser consertado. Portanto, olhando para esses 2 primeiros versículos do capítulo de número 9 do livro de Esdras, a primeira lição que nós aprendemos é essa. Qual? Aqueles que são responsáveis pela vida espiritual do povo não podem estar envolvidos nos mesmos erros que o povo, nos mesmos erros do povo. Porque se alguém cair, alguém tem que estar em condições de erguer o outro. Se alguém cair, alguém tem que estar em condições de levantar o outro. Por que que os príncipes não foram aos sacerdotes? Por que que os príncipes não foram aos levitas? Por que que os príncipes foram direto para Esdras? Porque os sacerdotes e os levitas não estavam em condições de estender a mão para levantar ninguém. Porque os sacerdotes e os levitas não estavam em condições de socorrer ninguém. Eles foram direto a Esdras. A sociedade precisa olhar para a igreja do Senhor Jesus e entender que a mão que eles precisam está na igreja, está com a igreja e tem que ser a igreja do Senhor Jesus. Bendito seja o nome de nosso Senhor Deus. Quando recebeu a notícia, o verso de número 3 diz assim: e ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Quando os príncipes levam a denúncia para Esdras, o povo, a classe comum, a alta sociedade e a classe espiritual transgrediram, Esdras tem uma reação de aflição, de angústia. Primeiro ele rasgou as vestes e o seu manto. Sabe qual era o significado do rasgar a veste, do rasgar o manto? Quem rasgava a veste, quem rasgava o manto no Antigo Testamento, aquilo era uma representação de aflição, de angústia. Davi, quando recebe a notícia da morte de Saul e Jonatas, ele rasga as vestes em sinal de tristeza, em sinal de aflição, em sinal de angústia, porque a despeito de Saul querer a sua morte, querer matá-lo, não era aquilo que dava para Saul. Então quando o rapaz chega para Davi e diz: Saul é morto e seu filho Jonatas também, Davi rasga as suas vestes. O rasgar as vestes, o rasgar o manto, era uma forma da pessoa sinalizar que estava com o coração aflito, que estava com o coração abatido, que estava com o coração cheio de angústia. Mas existe um outro detalhe, é que Esdras, ele não rasga só as vestes, Esdras, ele não rasgou só o seu manto, Esdras, ele arrancou os seus cabelos, e não só os cabelos da sua cabeça, mas os pelos da sua barba também. Se rasgar as vestes e rasgar o manto era sinal de aflição, de angústia, de perturbação, qual era o significado do arrancar os cabelos, do arrancar os pelos da barba? Quem chegava ao ponto de, diante de uma notícia como essa, arrancar os cabelos da cabeça e puxar os pelos da barba, quem fazia isso estava expressando ira, e expressando, além da ira, expressando uma indignação moral profunda. Rasgar as vestes expressava aflição, angústia, aperto no peito, na alma. Arrancar os cabelos da cabeça e da barba era expressar ira e indignação moral. Foi isso que Esdras fez.
E aí qual é a lição que a gente extrai? Qual é o paralelo que a gente pode fazer daquela época, daquele contexto para a atualidade? Esdras, ele reage rasgando as vestes, arrancando os cabelos, reage a uma transgressão do povo. Qual tem sido a reação da igreja diante das transgressões que estão diante dos nossos olhos? Qual tem sido a postura adotada pela igreja diante de tudo o que está acontecendo? E é interessante que algumas pessoas às vezes dizem assim: não, mas as pessoas banalizaram o pecado. O pecado nunca foi algo nobre para ser banalizado. O pecado nunca foi algo aceitável para ser banalizado. Então essa de dizer as pessoas banalizaram o pecado, não, o pecado nunca foi algo nobre, sublime, para hoje se dizer que ele foi banalizado. Qual tem sido a postura da igreja? Qual tem sido a reação da igreja diante daquilo que acontece todos os dias? De que forma a igreja tem reagido? Esdras, um escriba, redigia e era responsável pela interpretação da lei. Quando os príncipes disseram, o povo, os príncipes, os sacerdotes e os levitas pecaram porque casaram com mulheres estrangeiras, Esdras rasga as vestes, Esdras arranca os cabelos da cabeça, Esdras arranca os pelos da barba, porque aquela transgressão o incomodou, gerando no coração dele aperto, gerando no coração dele angústia, gerando no coração dele aflição e gerando na alma dele ira e indignação moral, porque ele sabia que o povo havia passado 70 anos na Babilônia por causa de transgressões e que a possibilidade de um novo cativeiro não estava descartada diante de tal transgressão. Mas o que nós podemos analisar hoje, aprender hoje com essa atitude de Esdras, com essa palavra, com esse comportamento de Esdras, com a reação de Esdras, trazendo daquele contexto e analisando a nossa atualidade, o nosso momento é como a igreja tem se portado diante daquilo que a sociedade considera normal, quando na verdade não é normal. Como? O salmista diz: como poderá o jovem purificar o seu caminho? O salmista diz que a gente não pode, que ele não colocaria nada impuro diante dos seus olhos. No entanto, a impressão que eu tenho é que grande parte dos cristãos estão comendo da comida imunda que o mundo oferece, bebendo da bebida imunda que o mundo oferece. E nós estamos vivendo numa época em que, no afã de ter os templos lotados, pelo menos era isso que se via antes da quarentena, antes do distanciamento social, mas se não tirar a lição vai continuar acontecendo, no afã de ver os templos lotados, algumas igrejas não se preocupavam em apresentar um evangelho de mudança, um evangelho que ao ouvir gera em nós um desejo de mudança. Pelo contrário, as palavras eram palavras que massageavam o ego, as palavras que eram ministradas eram palavras de anseios. Você pode ser isso, você pode ser aquilo, você pode conquistar o que você quiser, né? E nada era denunciado na palavra. Essa postura de Esdras, essa reação de Esdras nos faz entender que a igreja do Senhor Jesus, ela não pode ficar inerte, de braços cruzados, diante daquilo que é mal aos olhos de Deus acontecendo pertinho de nós.
A igreja não pode considerar isso normal. Aquilo que fere o coração de Deus, a igreja deve reagir. Reagir não com a denúncia, como que ela não estivesse sujeita a cair, mas reagir trazendo uma luz através da palavra. Porque a gente vai ver em alguns versículos aqui do capítulo 9 que Esdras ele conseguiu trazer o povo ao arrependimento, ele conseguiu trazer o povo a uma confissão, sem o dedo em riste, apontando, acusando. Ele conseguiu levar aquele povo aos pés de Deus novamente, sem que fosse preciso ele apontar, sem que fosse preciso ele acusar. Ele conseguiu levar aquele povo aos pés de Deus novamente, com uma outra atitude dele que é fantástica. Se por um lado, ao tomar conhecimento da transgressão, ele rasgou as vestes, ele rasgou o manto, ele arrancou os cabelos, houve uma outra postura de Esdras depois dessa, que também deve ser a postura da igreja. Qual? O verso de número 4 diz assim: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Esdras disse que ele ficou parado, atônito, como que eu não acredito que o povo fez isso, como que dizendo o seguinte: eu não acredito que 70 anos na Babilônia, no cativeiro em Babilônia, não foram suficientes para que esse povo entenda que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, mas que esse Deus também é justiça e que não admite as nossas faltas, as nossas falhas, e Ele vai tratar essas transgressões com vara de ferro. Eu não acredito que 70 anos na Babilônia como cativos não foram suficientes para tirar do coração desse povo essa disposição para pecar. Me parece que o prazer pelo pecado é maior do que o temor a Deus. Por isso Esdras estava atônito. Eu não acredito que o povo fez isso. Não acredito. Ele ficou espantado, surpreso. E me parece que de fato é isso, é exatamente isso. O prazer pelo pecado parece que é maior do que o temor a Deus. O homem, ele tem uma inclinação tão forte para a transgressão, que entre transgredir e temer, ele pende para a transgressão. Mas aí o verso de número 4 diz que alguns se juntaram a ele. Quem foram esses alguns? Pessoas quaisquer? Não. Pessoas quaisquer? Não. Ele diz: os que tremiam das palavras de Deus. Qual deve ser a nossa postura diante da palavra de Deus? De temor, de respeito. Não, eu não estou falando daquela reverência petrificada, daquela reverência morta, daquela reverência que nos foi passada. Eu não estou dizendo aqui, eu vou ser bem mais claro, eu não estou dizendo que é errado na hora da leitura da palavra eu me levantar. Não é errado. É um sinal de reverência? Sim, é um sinal de reverência, mas de nada adianta eu, na hora da leitura, me levantar e a minha alma não se dobrar diante de Deus. Porque às vezes nós nos cultos falamos isso: fiquemos de pé em reverência à palavra do Senhor. Mas de que adianta a gente ficar de pé, o corpo ereto, de pé, diante da palavra de Deus, diante da leitura que está sendo feita, se a alma não se curva, se a alma não se dobra, se a alma não se rende ao Senhor da palavra que está sendo lida? Repito, eu não estou dizendo e não sou contra essa colocação do ficar de pé
na hora em que a palavra está sendo lida. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou propondo como reflexão profunda para nós é: isso não adiantará absolutamente nada se a minha alma não se curvar, se a minha alma não se dobrar, se a minha alma não se render diante do Deus da palavra que está sendo lida diante de mim naquele instante. Por isso Esdras está dizendo: então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus. A palavra gera isso no seu coração, a palavra gera isso na sua alma. Se a palavra gera esse temor no seu coração, louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito seja o nome do Senhor. Mas me parece que a grande maioria dos cristãos hoje não sentem absolutamente nada diante da palavra, seja alguém lendo, seja ele lendo. Parece que a Bíblia se tornou para muitos um livro qualquer, um livro comum. Não. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é poderosa para me fazer conquistar grandes coisas? Não, ela é poderosa para me dobrar diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela é poderosa para fazer a minha alma se curvar, se render e se dobrar diante daquele que tem em suas mãos o poder e a plenitude de todas as coisas. Eu me preocupo com os rumos da fé, mas eu creio que o Senhor tem os seus remanescentes e que o Senhor usará os seus remanescentes. Eu creio. Amém? Seguindo, o verso de número 5 diz assim: E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. Agora preste atenção à oração de Esdras. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Do verso de número 6 ao verso de número 10, nós temos aqui a oração de Esdras. E uma coisa que me chamou muito a atenção nessa oração de Esdras, é que Esdras não pede perdão pela transgressão do povo. O que é que tem de interessante na oração de Esdras e que nós precisamos aprender com a oração de Esdras? Porque é fácil: eu pequei, Deus vai me castigar, Senhor me perdoa, Senhor estende as tuas mãos e me dá o teu perdão. A oração de Esdras é uma oração interessante porque nela Esdras não pede perdão pela transgressão do povo. O que é que Esdras faz durante a sua oração? Esdras, durante a oração, faz confissões, e Esdras, durante a sua oração, ele procura fazer um alerta a respeito da lealdade de Deus para com seu povo. Esdras não diz: perdoa o pecado do teu povo, perdoa a transgressão do teu povo. Não, na oração Esdras expõe a transgressão através da confissão. E Esdras, durante essa oração em que ele confessa e que manifesta até a vergonha, que ele estava envergonhado, e a gente vai ver algumas razões do fato dele se apresentar envergonhado diante de Deus, mas ele faz algo interessante na sua oração também, que é apresentar
ele enfatizou a lealdade de Deus ao seu povo. Veja bem que ele diz no verso de número 6: estou confuso e envergonhado. Por que ele se sentiu confuso e envergonhado? Pesava sobre ele, por mais que o versículo de número 6 diga porque a nossa iniquidade se tem multiplicado, mas Esdras estava confuso e envergonhado porque pesava sobre ele a responsabilidade espiritual da vida do povo. Mas ele deveria se sentir assim? Não, porque preste atenção, o povo erra em das duas uma: ou o povo erra por falta de conhecimento, ou o povo erra por dureza de coração. Por falta de conhecimento, a responsabilidade recai sobre aquele em quem está a responsabilidade da vida espiritual do povo. Quando o povo erra por dureza de coração, o povo não erra por falta de conhecimento, porque a palavra foi anunciada, a palavra foi pregada, houve transgressão por dureza de coração. Mas Esdras, ele se considera envergonhado, como que dizendo o seguinte: será que pesa sobre mim? Será que eu tenho alguma parcela de culpa nessa transgressão do povo, visto que eu sou o escriba do povo, o responsável pela interpretação da lei, eu sou um intérprete da lei? Não! Esdras não tinha por que se sentir envergonhado, Esdras não tinha por que se sentir confuso diante de Deus, visto que a transgressão daquele povo não foi por falta da lei, não foi por falta da palavra, mas foi por causa da dureza de coração deles. Errar por falta de conhecimento é uma coisa, errar tendo conhecimento é dureza de coração. Portanto, aquela transgressão foi dureza de coração. Foi dureza de coração. E aí Esdras vai fazer essa oração em que ele confessa. Esdras faz a oração em que ele enfatiza a lealdade de Deus e que o povo virou as costas para a lealdade de Deus, porque ele diz assim durante a sua oração. Olha o que é que ele diz no verso de número 8: e agora, como por um pequeno momento se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para deixarmos uma estabilidade e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa escravidão. Ele diz: olha, a nossa transgressão cresceu, a nossa transgressão aumentou, mas porque a gente deixou de ver que Deus nos deu um lugar, Deus nos deu estabilidade, Deus nos trouxe de volta, Deus tem feito grandes coisas. Esdras, através da sua oração, fez um apelo ao povo. Que apelo foi esse que Esdras fez na sua oração ao povo? De que eles estavam sendo ingratos para com aquele que os tirou da escravidão na Babilônia e os levou de volta à sua terra de origem, Jerusalém. O quebrantamento, ele não se manifesta só quando eu digo: Senhor, me perdoa. Mas o quebrantamento é eu reconhecer que Deus continua sendo o mesmo Deus comigo, mas que eu mudei alguma coisa com Deus, e que eu preciso resgatar o que eu era diante dele quando ele me trouxe aos seus braços, quando ele me trouxe para a sua presença, quando ele me trouxe para junto dele. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Versos 13 e 14, Esdras diz assim: e depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim, tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações?
Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto nem quem escapasse? Esdras está dando razão a Deus, se Deus derramasse da sua ira sobre aquele povo. E aí eu lembro de uma música do grupo Logos, que ela diz assim, um trecho da música do grupo Logos tem uma parte que fala assim: Deus não seria injusto se me deixasse perecer. Deus não seria injusto se nos deixasse perecer, porque nós pecamos, porque nós transgredimos contra Ele, mas a sua misericórdia se renova a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. E é olhando para essa misericórdia que nós devemos nos quebrantar diante do Senhor, confessar a Ele os nossos pecados. Não é pedir perdão a Deus como que estivesse pedindo desculpas a alguém, não, porque quem pede desculpa volta a praticar o mesmo erro. Quem pede perdão quebrantado, pede perdão arrependido, e o arrependimento é abandonar a transgressão, o arrependimento é abandonar o pecado. E eu preciso fazer isso, nós precisamos fazer isso. A sensação que eu tenho é que às vezes nós pedimos perdão a Deus como se estivéssemos pedindo desculpas a alguém. Me desculpa se eu fiz alguma coisa. Às vezes nós até oramos assim: meu Deus, se eu fiz alguma coisa errada, se eu fiz alguma coisa errada, a gente está dizendo isso para Deus, se eu fiz alguma coisa errada. Que o Senhor de fato tenha misericórdia de nós. Capítulo de número 10, para encerrar. Capítulo de número 10. Qual deve ser, como deve ser a oração de confissão, como deve ser a oração de arrependimento. O capítulo de número 10, verso de número 1 diz assim: e orando Esdras assim como? E fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus. O que é que caracteriza a oração de um quebrantado, de fato quebrantado? O que caracteriza a oração de um homem verdadeiramente, de uma mulher verdadeiramente quebrantada, é quando essa oração é regada pela confissão. Pela confissão. Salmo capítulo de número 51, temos lá a confissão de Davi. E você vai ler todo o capítulo 51, em momento algum Davi diz que Batseba errou em banhar naquele lugar. Em momento algum Davi diz assim: Senhor, eu pequei, mas quem manda Batseba não escolher bem o lugar de tomar banho. No capítulo de número 51, Davi, no capítulo 51 de Salmos, Davi não menciona Batseba em momento algum. Pelo contrário, Davi no capítulo 51 vai dizer assim: em pecado eu fui gerado, em pecado eu fui concebido, o meu pecado está diariamente diante de mim. Que Batseba fizesse a confissão dela. Aquela era a confissão de Davi. Mas a gente insiste em às vezes orar para Deus dizendo assim: Senhor, se eu fiz alguma coisa errada. A gente insiste em ter com Deus um relacionamento pensando que Deus não nos sonda, pensando que Deus não nos vê. A oração de um homem quebrantado, de uma mulher quebrantada, consiste em uma oração de confissão. De confissão. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão. O que mais ele fez na oração? Chorou. E sobre esse chorou, Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, felizes os que choram.
Só na linguagem de Jesus, alguém que chora é feliz. Porque na lógica humana, quem chora, chora porque está sentindo alguma coisa, porque está triste, porque está angustiado. Quem chora, chora de tristeza. Mas na lógica de Cristo, quem chora é feliz. Quem chora é feliz. Não é choro de remorso. Não é choro de remorso, não. É choro de um coração contrito. É choro de arrependimento. Quando Pedro chora amargamente, Pedro não chora movido pelo remorso, mas Pedro chora porque ele teve a oportunidade de manifestar lealdade e não manifestou. Ele chora arrependido, chora amargamente, arrependido por não ter manifestado lealdade por Cristo naquela noite em que ele foi perguntado se ele era um deles, e ele disse que não. Em que lhe foi perguntado se ele o conhecia, e ele disse: eu não o conheço. Pedro chora amargamente, mas não é um choro de remorso. Pedro chora amargamente, um choro do arrependimento, o choro do quebrantamento, porque ele teve a maior oportunidade da sua vida de apresentar-se leal ao seu Senhor, leal ao seu Cristo, que o salvou, que perdoou os seus pecados. Mas ele chora amargamente. Não é o choro do remorso, é o choro do arrependimento, é o choro do quebrantamento por uma grande oportunidade que ele perdeu naquela noite. O coração quebrantado que ora, ele confessa as suas transgressões, ele confessa os seus pecados, e ele banha essa confissão com as suas lágrimas, como que entendendo que não era para ele estar ali, mas ele está diante dos pés daquele que é bom, diante dos pés daquele que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Coração quebrantado é coração que confessa, é coração que chora diante de Deus. E o que mais é um coração quebrantado? Coração quebrantado é o que confessa, coração quebrantado é o que chora, coração quebrantado é o que se prostra. Você pode se ajoelhar diante de qualquer coisa. Eu posso me ajoelhar diante de qualquer coisa e diante de qualquer pessoa. Mas prostrar-se só diante do Senhor. Sabe o que significa o prostrar-se? É ir ao nível mais baixo que você pode ir, reconhecendo a sua insignificância diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí a gente vê Isaías capítulo de número 6, dizendo que os serafins tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. O cobrir o rosto e o cobrir os pés era sinal de reverência. Nem os serafins se consideravam dignos de estar naquele lugar. Coração quebrantado, ele confessa, coração quebrantado, ele chora, e coração quebrantado se prostra diante do Senhor. Me perdoe, eu disse que a palavra não seria tão exaustiva, e a gente está passando muito aqui do horário, mas vamos terminar aqui o capítulo de número 10. Seguindo, quando Esdras fez essa oração, chegou-se a Esdras um certo cidadão chamado Secanias, que disse assim: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Secanias, ele era um dos que havia se casado com uma mulher estrangeira. E ao ver Esdras orando, chorando, confessando e prostrado diante do Senhor, diante da casa de Deus, ele não teve outra reação senão
chegar para Esdras e dizer: eu quero me livrar dessa transgressão. Eu quero me livrar dessa transgressão. É isso que falta a nós. Decidir se livrar do mal. Decidir se livrar da transgressão. É isso que falta a mim, falta a você, falta a todos nós, que em nome do receio, em nome da vergonha, não assumimos que precisamos nos livrar de um mal, de uma transgressão. Secanias chegou e disse: olha, de fato nós pecamos contra o nosso Deus. Mas ele termina a sua palavra dizendo assim no verso de número 3: mas há esperança para Israel. Sabe por que ele disse isso? Porque ele viu Esdras orando, ele viu Esdras confessando, ele viu Esdras chorando, ele viu Esdras prostrado, e ele entendeu que tais atitudes diante de Deus leva a Deus manifestar graça, leva a Deus manifestar perdão, leva a Deus liberar perdão, leva a Deus liberar misericórdia sobre quem ora, quem chora, quem confessa e quem se prostra. Por isso ele disse: há esperança para Israel, há esperança para mim, há esperança para você, meu querido, há esperança para nós. E que esperança, e que esperança. E aí ele fala no verso de número 3: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus. Reparos. Não é eu dizer: Senhor, se eu fiz alguma coisa. Senhor, eu fiz. Senhor, eu pequei. Pequei. Façamos reparos. E para terminar, o verso de número 4 diz assim: palavras ainda de Secanias para Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: você veio para Jerusalém com a missão de restaurar a vida espiritual de Israel. Levanta-te, esforça-te e faz o que tem que ser feito, porque nós seremos contigo. A direção que deres, nós a seguiremos, porque essa responsabilidade espiritual está com você. Esdras. Meus queridos, é preciso manifestarmos uma sensibilidade para com a palavra de Deus e levar em conta que essa esperança que temos, que essa esperança que existe, ela se concretiza nas nossas vidas, com as nossas iniciativas. E qual deve ser a nossa iniciativa? Reagir diante da transgressão. Qual deve ser a nossa iniciativa? Orar, confessando, chorando e nos prostrando diante daquele que é soberano sobre tudo e sobre todos. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que tenhamos outras oportunidades de ouvirmos mais dessa palavra que nos edifica, dessa palavra que nos fortalece. Me desculpe deixar você aí preso esse tempo todo diante de um computador ou diante de um celular, mas creio que Deus tem tratado com cada um de nós. Creio que o Senhor tem tratado comigo, tem tratado com você, tem tratado com aqueles que reconhecem
que precisam de uma intervenção de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, eu quero te exaltar, Senhor, e bendizer o teu nome por esta grande oportunidade. Ainda que limitados, não podendo nos reunir nos nossos templos, mas fazendo uso dessa ferramenta, desse meio de comunicação, podemos, ó Deus, ter contato uns com os outros e ter esse momento de meditação, de busca na Tua Palavra para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento espiritual. Que a cada dia, Senhor, os nossos corações estejam prontos para receber do Senhor a instrução que nos ergue, a instrução que nos põe de pé e que nos faz recomeçar da forma correta. Senhor, ser com esses que têm acompanhado essas transmissões, ser com cada um deles, com seus familiares. Restaura, meu Deus, o lar, restaura, meu Deus, a vida espiritual de todos. Senhor, sara o Brasil, sara a nossa nação. E que esse remédio, ó Deus, seja dado para a igreja também, para o teu povo. É assim que nós oramos em Cristo Jesus, o teu Filho. Amém e amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Hoje, então, encerramos o livro de Esdras. A partir de domingo não temos mais Esdras. Vou ver o que é que Deus tem para nós ao longo da semana, se a gente vem com uma série de mensagens em algum outro livro, ou se a cada domingo a gente vai estar abordando algum tema diferente para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Eu só espero que ao longo desses domingos o Senhor tenha falado ao seu coração através do livro de Esdras, porque ao meu coração tem falado e muito, e muito. Então, que Deus abençoe a todos. Não esqueçam, assim que tiver uma oportunidade, vejam o filme Em Defesa de Cristo e manda lá um comentário: pastor, eu vi o filme, gostei, é bom, é uma bênção. A mensagem foi maravilhosa, a mensagem do filme foi maravilhosa, me trouxe uma forma diferente de ver a caminhada com Cristo, uma forma diferente de ser cristão. Amém? Então compartilha lá o que foi que você achou da mensagem do filme que você vai assistir, Em Defesa de Cristo. Amém, queridos? A Claudiana está me lembrando aqui algumas pessoas que durante a ministração foram entrando online, né? O irmão Roberto, lá da Igreja de Cristo de Imperatriz, o pastor Gildevan, Deus abençoe, que tem acompanhado aqui as nossas transmissões. A todos um forte abraço, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Acho que eu não estou esquecendo de mais nada. Deus abençoe, Deus proporcione a todos uma noite de paz. Irmã Luzia, Deus abençoe, muito obrigado por estar aí acompanhando essa transmissão. Roberta, Kelson, Deus abençoe de uma maneira toda especial. Lembro muito de vocês, das visitas que faziam ali nos cultos que fazíamos na Igreja de Cristo. Deus abençoe, forte abraço, meus queridos. Pablo, mais uma vez, meus parabéns, que a graça de Deus seja sobre a sua vida de uma maneira toda especial. Sim, Ricardo está aqui reforçando, né, irmão Ricardo Gomes, da Assembleia de Deus, filme Em Defesa de Cristo. Vejam esse filme, eu sei que vocês vão gostar. Irmão Wilton, Deus abençoe a você, a irmã Elisete, Deus abençoe. Se eu pudesse, eu ficaria a noite inteira aqui, mas vamos descansar que amanhã é um novo dia e uma nova semana se inicia e com certeza Deus estará nos fortalecendo pelo poder da sua palavra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.